Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, Yamato minha no início. Capítulo 151. Iefan está bem ciente dos erros que cometeu ao ser anterior ao sogro em sua vida anterior, carregando a Ilha Fantasma e a Bainha Vermelha 9 heróis e Kid, Lu, Zoro, Luffy duelam. Principalmente para reviver Luffy uma vez com saúde plena. Isso não é cortejar o que é a morte. Naturalmente, ele não escolheria algo tão perigoso como sobrevoar a linha vermelha com todo o Reino Germa diretamente para o Novo Mundo. Abra o portal. Iefan veio diretamente para o Reino Germa. Este é um país que existe inteiramente para a guerra. Não há entretenimento em todo o país. Porque Germa jogou com exceção de alguns pesquisadores científicos. São todos guerreiros sem qualquer emoção. Eles só precisam obedecer às ordens e matar. Todos os sentimentos são complicados. Claro, há duas surpresas nisso. Vince Moke Reiju e Vince Moke Sanji. É o chefe do navio pirata do chapéu de palha, o cara que fica com sangramento nasal ao ver mulheres bonitas. Mas Reiju é muito mais inteligente que Sanji. Reiju também tem sentimentos, ela apenas finge que não. A infância de Sanji foi vivida sob o abuso de vários outros irmãos e de um pai que não tinha sentimentos. Mesmo que não fosse pela gentileza de Reiju, Sanji poderia ter morrido no Reino Germa. Pense aqui. Iefan está cada vez mais interessado em Vince Moke Reiju, uma mulherzinha sentimental que vive num ambiente completamente desprovido de qualquer emoção. Basicamente, eles estão em países que parecem robôs. Deve ser muito solitário e solitário. Acabei de chegar ao Reino Germa. Alarmes soaram por todo o reino. Fileiras de combatentes artificiais Germa 66 cercaram Iefan com suas armas. Diante de tais forças armadas, Iefan naturalmente não se importaria. Suas armas não conseguem nem mesmo romper as defesas de pessoas com armas fortes. Caso contrário, não seria completamente suprimido por Doflamingo. Iefan caminhava lentamente pela rua assim, como um país totalmente preparado para a guerra. Não parece um país. Tanto na rua como nos edifícios envolventes. Todas são fortalezas adequadas para o combate. Em outras palavras, todo o Reino Germa está sempre se preparando para a batalha. Todos os edifícios, todas as instalações. Até o traçado das ruas é para a luta. Este é um país cheio de soldados. E um soldado sem emoção. Esses futuros são os soldados de Iefan. Claro que Iefan não queria machucá-los. Também não quero danificar os edifícios circundantes. Este país e esses navios de guerra pertencerão todos a Iefan no futuro. Nenhum dos dois queria machucá-los. E não quero que as armas deles sejam apontadas para minha cabeça. Neste momento, o Haki do Conquistador é a habilidade mais útil. É também o truque preferido de quem desperta o Haki do Conquistador, referido como limpeza instantânea de peixes diversos. Iefan espalhou instantaneamente seu Haki do Conquistador por todo o Reino Germa. Baque, 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 baque. Germa 66 soldados por toda a rua, todos desmaiados na rua. Com a propagação do Haki do Conquistador de Iefan, em toda a ilha, há menos de 2.000 pessoas que ainda conseguem manter o coma. Eles são os lutadores de elite da Germa. Quanto aos que mal conseguiam ficar de pé, restavam apenas 5 pessoas. Vince Moke Juiz, Vince Moke Reiju, Vince Moke Iji, Vince Moke Niji, Vince Moke Yuji. Diante de tal crise, eles não têm nenhum vestígio de medo, tristeza, receio e outros procedimentos. Porque são todos guerreiros sem emoções. Vince Moke Iji, que aqui do conquistador horrível, um adulto chegou ao nosso país. Vince Moke Niji, parece que só posso abandonar este país, tal inimigo não pode vencer. Vince Moke Reiju, a pessoa que vem aqui não deveria ser um inimigo, caso contrário, ele não usaria apenas o Haki do Conquistador para nos suprimir. Clap, clap. Houve uma explosão de aplausos por trás. Os 4 descobriram, mas não sabiam quando. Atrás dos 4, apareceu um jovem. Vince Moke Jude como rei do reino do Chacal. A primeira reação veio. Acontece que o rei dragão está aqui. Nossa família Germa não se juntou aos piratas das feras ao mesmo tempo? Iefan disse, é muito lento para você ir para a Grand Line através da montanha Upside Down. Vou levá-lo diretamente para o Cal Belt e diretamente para o arquipélago Sabaldi. Juiz Vince Moke, então é um trabalho árduo, senhor rei dragão. Iefan possui várias das mesmas habilidades de frutas de Kaido. O fato de Kaido ter movido a ilha Oni diretamente por milhares de quilômetros foi noticiado pelos jornais. Vince Mokejude naturalmente também viu o jornal. Não há dúvida de que Iefan pode levar seu país, direto do céu, para o cinturão da calma. Cal Belt é assustador. Na verdade, não é muito largo. Logo ao redor do Equador, existem 2 áreas sem vento por centenas de quilômetros. Mas no mundo dos piratas, o cinturão da calma sem vento é uma lacuna que não pode ser atravessada. A razão também é muito simples. Os navios piratas comuns são movidos a velas. Sem vento não há energia. É preciso muita força para remar manualmente em um navio enorme. Não há um único navio pirata neste mar, e todos eles são elites como os piratas do chapéu de palha e os piratas do cabelo ruivo. Mesmo em Beas Pirates, na verdade, a maioria dos piratas é apenas um pouco mais forte do que as pessoas comuns. Não há vento lá fora e não há como os navios piratas comuns navegarem fora do cinturão da calma. Mais importante ainda, há muitos reis dos mares vivendo em Cal Belt. Para uma potência como Iefan, reis do mar é comida. Mas para a maioria dos piratas, reis do mar é uma existência extremamente assustadora. Por exemplo, para salvar Luffy, Shanks foi mordido pelo rei do mar. Na frente dos reis do mar, o rei do mar é apenas um peixe pequeno. As ilhas do reino Jack Ma são todas compostas por navios de guerra, para que todo o país possa navegar no mar. Depois que Vince Mokejude deu a ordem, todo o país se move em direção à posição designada.
Se conseguirem cruzar o Call Belt, poderão ir diretamente para o trecho final da Grand Line, em vez de fazer um desvio para a distante montanha de cabeça para baixo e depois navegar quase metade do planeta pirata para chegar ao final da Grand Line. Pode-se dizer que a viagem de dezenas de milhares de quilômetros foi salva diretamente. Poucas horas depois, o reino de Germa navegou até o limite do Cinturão da Calma, e Efan começou a liberar muitas nuvens auspiciosas. Arraste todo o reino Germa para cima. Por ser a primeira vez, Efan cometeu um pequeno erro. No meio do caminho, o reino Germa sofre uma séria reviravolta, porque Efan dá uniformemente a cada nuvem auspiciosa a mesma flutuabilidade. Mas embora o reino Germa seja composto por navios de guerra, nem todos os pontos são completamente equilibrados em peso. Felizmente, Efan respondeu rapidamente e corrigiu imediatamente. Só então o reino Germa flutuou suavemente a uma altitude de vários milhares de metros. Capítulo 152. Observe o reino de Germa voando no céu. As expressões dos outros estão bem. Embora estivessem chocados em seus corações, eles ainda podiam assistir tudo isso com calma porque haviam perdido as emoções. Vince Mokeiji é realmente poderoso, não admira que você possa matar 2 almirantes em um dia. Vince Mokeyongzi, seguindo um homem tão invencível e forte, nossa família Vince Moke certamente se tornará famosa em todo o mar. As pessoas da família de Vince Moke sentem que tomaram a decisão de se juntar aos Piratas das Feras. Que escolha de nome! Apenas Vince Mokereiju tinha um pouco de preocupação em seu coração. Como em todo o reino da Germa, também existem pessoas emocionais. Os Piratas das Feras já são tão poderosos que precisam da adição da família de Vince Moke e de todo o reino Germa. E com a rápida expansão do poder recentemente, este tipo de comportamento definitivamente não se destina apenas a controlar os quase 100 países membros do Novo Mundo. Alimentar tantos piratas é uma despesa enorme. Pessoas que desejam ser piratas não estão envolvidas na produção. E não é tão fácil alimentar como soldados comuns da marinha. É preciso haver vinho e carne todos os dias. Caso contrário, quem quer viver uma vida lambendo sangue? Mesmo os piratas comuns ainda precisam de alguns soldados da marinha para alimentá-los. Sem mencionar o reino da Germa. Todo o reino é improdutivo. O antigo reino Germa sobreviveu roubando os países do North Blue. Quer alimentar um país como o reino Germa? São necessários pelo menos 5 países sujeitos mais ricos. É por isso que, na trama original, até a Big Mom se casou com Vince Moke. Eles também querem matar a família, só querem saber o método de confecção do Germa 66 e o método de confecção do uniforme de combate. Alimente uma nação em guerra e em expansão. Os recursos necessários são simplesmente demasiado grandes. Mesmo os piratas da Big Mom não tinham condições de apoiá-los. Vince Mokereiju ela tem sentimentos. E como uma mulher com QI alto, ela não conseguia entender. Por que os piratas das feras teriam todo o reino de Germa a bordo? Porque se trata apenas de roubar a tecnologia da Germa. Obviamente, o melhor negócio para os piratas das feras. É possível transformar o poder de luta do reino Germa em seu próprio poder, sem ter que desembolsar enormes recursos financeiros. Então Vince Mokereiju não é tão otimista quanto seus irmãos e seu pai. Efan controla todo o reino de Germa e em breve estará sobrevoando o Call Belt. Entre na segunda metade da Grand Line. Neste momento, no observation aqui de Efan, ele sentiu um navio de guerra bem na sua frente. No topo, existem vários fuzileiros navais com maior poder de combate. Com certeza foi como esperado. Os dragões celestiais realmente querem se matar. Desta vez, quem o sitiou foi o ex-marechal da marinha Sengoku e o atual marechal Akainu. Também o almirante da marinha Aokiji, Momozagi e Fujitora. Os 5 fuzileiros navais com maior poder de combate foram despachados. Essa formação, quando Barba Branca for sitiada, será ainda mais forte. Os 5 não vão liberar água quase o tempo todo como na Summit War, apenas matarão o Barba Branca, e para os outros piratas, exceto Akainu, ninguém mais tem tiro certeiro. Não o próprio Luffy. Essas pessoas não estão qualificadas para serem vencedores do Oscar. Os 5 vieram desta vez para se matar completamente. Buns, buns, bum. Todo o reino Germa tornou-se muito pesado. E Efan também não conseguiu manter o reino Germa voando no céu. Só poderia deixar o reino Germa deslizar rapidamente e mal sair do Cinturão da Calma. Veio na Grand Line. Se cair no Call Belt, também enfrentará um grande número de ataques dos reis dos mares. E Efan deu um suspiro de alívio. Pelo menos o reino de Germa foi salvo. E Efan, para me matar, você Jian Han até libertou Fujitora do confinamento. Akainu, hoje você está condenado. Se você se atrever a matar o almirante da marinha, você suportará a ira da marinha. E Efan, você realmente acha que pode vencer? Atrás de Efan, uma alta porta de liberdade apareceu de repente. 4 figuras altas. Saiu pela porta livre. Todos eles são altos com altura de 6 a 8 metros. É Kaido, o sogro barato de Efan, e há 3 grandes Kanbans. Brasa de Fogo, Plague King e Jack the Drogro. 5 pessoas da família Vince Moke, vendo a situação diante deles. Eles também vestiram imediatamente seus trajes de batalha, em estado de guerra. Embora vários membros da família de Vince Moke soubessem que enfrentando 5 almirantes da marinha, eles estavam em perigo. Mas a família Vince Moke, que não tem sentimentos, não conhece o medo e a admiração. Eles não têm essas emoções negativas. Kaido, hahaha, não pensei nisso Sengoku, pensei nisso há muito tempo. Você vai atacar furtivamente meu genro. Você acha que vamos deixar você ter sucesso? Sengoku, você não percebeu que esta operação perdeu um almirante da marinha e centenas de vice-almirantes da marinha? Kaido das Feras entendeu imediatamente. Kizaru, que tem a mobilidade mais rápida, não participou dessa luta. A parte mais assustadora da marinha não é apenas por ter o maior poder de combate de vários fuzileiros navais.
A coisa mais assustadora sobre a marinha é que ela tem uma espinha dorsal que excede em muito a dos piratas. Esse é o vice-almirante em grande número. O terrível número de vice-almirantes é a chave para o controle da marinha sobre centenas de países franqueados. Quase todos os grandes países, ou ramos importantes da marinha, têm um vice-almirante estacionado lá. Esta é a parte mais assustadora da marinha. Seu poder de combate de médio alcance excede em muito a soma dos piratas dos 4 imperadores combinados. 4 imperadores são chamados de 4 imperadores. Mas não se trata apenas de uma elevada eficácia no combate pessoal. Também deve haver um grande número de subordinados para ter mão de obra suficiente para controlar muitos países. Tipo, 2 anos depois, se o enredo não tivesse sido alterado. Luffy é conhecido como o Imperador do Mar, isso porque seus subordinados não possuem apenas os principais mestres da Chlorella, mas também a grande frota do Chapéu de Palha. Ele também tem uma força poderosa de mais de 5.000 pessoas. Mais importante ainda no enredo da obra original. Existem também grandes países como Alabasta e a Ilha dos Homens-Peixe, todos do lado dos piratas do Chapéu de Palha. Então Luffy ofereceu uma recompensa de 3 bilhões e se tornou o novo Imperador do Mar. Quanto a Lu e Kid, que também ofereceram uma recompensa de 3 bilhões, eles não são 4 imperadores. Eles não têm uma força enorme sob o seu comando e não podem controlar um grande número de países. Quanto ao Palhaço Bug, por ter centenas de piratas poderosos sob seu comando, ele pode ter se unido ao Gavião Arqueiro e à Imperatriz no caminho, mas teve a sorte de se tornar um dos 4 imperadores. Desta vez, o objetivo de Marine não era apenas matar Yefan. Existe um objetivo ainda maior. Isso é para eliminar completamente Kaido das feras e agora quase 100.000 garotos piratas. Mesmo que os 5 não conseguissem cercá-los e suprimi-los hoje, os piratas das feras perderiam seu status de 4 imperadores e doravante, perderiam seu status de imperadores do mar. Capítulo 153. Akainu. Para desmantelar completamente o seu poder, declarei um booster call contra Wano Kuni, Onishima e Artisan Kingdom. 100 navios de guerra, 100 vice-almirantes, mais o almirante Kizaru, na batalha de hoje, independentemente de você vencer ou perder, a base de seus piratas das feras será destruída. 100 navios de guerra do Booster Call, quase todos os principais navios de guerra da marinha. Nem todos os navios de guerra da marinha são elegíveis para Booster Call. Deve ser o navio de guerra de elite do quartel-general. Por exemplo, o navio de guerra da marinha que destruiu completamente Chara. Na verdade, apenas 2 vice-almirantes da marinha e 10 navios de guerra foram despachados. Cobertura total contra incêndio por horas a fio. Arrasou completamente Chara. Até a árvore do conhecimento Chara, que viveu pelo menos 5.000 anos, foi morta pelos tiros de Booster Call. Esta é a arma mais terrível para a marinha governar o mundo. Embora eles não possam fazer o que a arma antiga Plutão fez, um único projétil pode destruir um país insular. Mas com 10 navios de guerra e centenas de artilharia poderosa, após várias horas de bombardeamento contínuo, ainda é possível destruir facilmente um país. Vendo esta cena, aqueles que sobreviveram ficarão em pânico. Até uma mulher sábia e durona como Nico Robin. Também ficarei paralisado por uma segunda geração rica e incompetente que disse para emitir um Booster Call. Hoje a marinha chegou a despachar 100 navios de guerra. A frota de 10 Booster Calls quer destruir a ilha principal de Kaido of the Beas. Mais importante ainda, os piratas das feras agora. Nem mesmo um dos 3 grandes Kanban. Não existe poder de combate de alto nível e o almirante Kizaru pode ser contido. Um plano tão cruel. Esse é o plano de Akainu. Ou Sengoku ou vice-almirante Crane. Nenhum deles teria inventado um plano tão assassino. Eles podem matar esses grandes piratas de qualquer maneira, mas não matará pessoas de ambos os países como fez Akainu. O reino artesanal está bem, é apenas um país de tamanho médio com uma população de vários milhões. E Wano Kuni, com uma população de dezenas de milhões, é um dos poucos grandes países neste mar. Mate um país tão grande com dezenas de milhões de pessoas, apenas para evitar a destruição dos piratas das feras. Este plano de batalha é realmente muito sangrento e cruel, mas essa é a justiça de Akainu. Para eliminar um pirata, ele pode matar dezenas de milhares de civis ao mesmo tempo. Se não fosse pela morte do Touro Verde, Kong, o marechal dos 3 exércitos, teria falhado. Nem Sengoku nem Aokiji concordariam com um plano tão maluco como Akainu. Sem falar no sorriso de Fujitora, uma pessoa muito gentil. Mas agora, eles queriam matar Yefan. Evite o aparecimento de um enorme grupo pirata que pode ter centenas de milhares de piratas. Uma facção que pode ter uma guerra total com a marinha aparece no futuro. Vários executivos pacifistas da marinha foram forçados a concordar com este assunto. Esta operação é sem Garp. Isso porque Garp sabia de coisas tão cruéis. Definitivamente contra isso. Ninguém, nem mesmo as pombas, contou a Garp sobre isso. Plague King disse, nós 3 devemos voltar sozinhos e segurar o almirante Kizaru, caso contrário, que ainda não havia terminado. Ele descobriu que o portão Zizai atrás dele estava coberto por uma camada de gelo duro, o esquema muito planejado da marinha. Como seria possível deixá-los voltar pela porta livre para se apoiar? Yefan não entrou em pânico. Ele disse friamente, contando apenas com vocês 5 para lutar contra nós 5, parece que estamos em vantagem. Depois que os 5 membros da família de Vince Moke vestiram seus uniformes de combate, eles também têm o poder de combate do vice-almirante. Akainu, já que fiz essa tática, estou naturalmente pronto para morrer. Como fuzileiro naval, como posso ter medo de morrer em uma batalha contra piratas? Akainu revelou diretamente todos os planos. Naturalmente não é um tolo. Ele contou todas as novidades a Yefan e Kaido, apenas para perturbar suas mentes. Quanto mais longa a batalha entre os dois lados, Kaido e os outros se arrastavam, quanto maior a perda para os piratas das feras. 100 navios de guerra carregando munição suficiente para destruir 10 países. Se Akainu eles se arrastarem por tempo suficiente, irá até destruir mais países.
Na mente de Akainu, todas as pessoas nesses países vassalos que se voltam para os piratas podem ser mortas, porque as pessoas nesses países adorarão ainda mais um pirata. Talvez um dia no futuro, quando as crianças desses países crescerem, elas se tornarão novos piratas, assim como os grandes piratas atuais. Muitos deles até começaram a ansiar pelo mar e pela vida dos piratas depois de ver a execução pública de One Piece King Roger em Roger Town. Na mente de Akainu, todos os cidadãos destes estados vassalos que se voltaram para os piratas são maus. Todos eles deveriam ser mortos. Esta é a justiça absoluta de Akainu, uma justiça que é exatamente o oposto da justiça moderada das pombas. É tudo uma reação em cadeia. Se o touro verde não for morto por Iefan, as pombas não concordarão. Embora Akainu tenha conquistado o apoio da maioria dos vice-almirantes, Akainu ainda não consegue lançar sozinho um Booster Call em grande escala. Hoje, como Sengoku e Aokiji concordaram, eles farão de tudo para lidar com Iefan uma vez. Bem, Akainu também não tem escrúpulos. Finalmente, alguns meses depois de se tornar almirante da Marinha, você pode mostrar sua majestade como marechal da Marinha sem medo. Pode fazer cumprir a sua própria justiça. Com 100 navios de guerra, a força total pode destruir o poder de fogo terrorista de 10 países. Quando este assunto se espalhou pelo mar, todos vão tremer com a força da Marinha. Quer se trate de piratas ou daqueles países que pagam doações a piratas, todos tremiam, temendo que um dia o Booster Call da Marinha caísse sobre eles também. Depois da batalha de hoje, a Marinha se livrará completamente do estado fraco depois que Roger iniciou a era dos grandes piratas. Mais uma vez, torna-se apenas Vermarine. Todos os piratas se renderão obedientemente tão dóceis quanto um gato. Esta é a Marinha e o mundo que Akainu deseja. Eliminaremos todos os grandes piratas e, a propósito, todos os países que anseiam por piratas também serão exterminados. Um mundo de problemas sem fim. E a batalha de hoje é o seu Akainu, anunciado ao mundo que eles vendem a Marinha para dominar o mundo. O que deixa Akainu mais feliz é seu antigo rival Aokiji, o engenhoso general Sengoku que o tem reprimido. Todos eles se submetem à autoridade do seu próprio almirante. Concordou com seu plano. Hoje é depois que Akainu se junta à Marinha. O dia mais feliz e confortável. Não importa o que aconteça com ele, Akainu sempre tem uma cara séria. Desta vez, ele também mostrou um sorriso feliz, mas seu rosto é cheio de músculos e seu sorriso pode assustar uma criança até as lágrimas. Capítulo 154 Iefan não é o que Akainu imaginou. Prepare-se para atacar Akainu e eles loucamente. Tente voltar ao suporte o mais rápido possível. Iefan eliminou o bug do telefone. Ele disse a Yamato, vocês não devem ter problemas em lidar com o Kizaru, usem essa arma. A mansão do general na capital das flores. Todos os samurais foram reunidos. Com a sucessão de Kozuki Sukiyaki e a vida de Wano Kuni muda a cada dia. Agora ela tem vários guerreiros poderosos sob seu assento. Sua força não é inferior à dos 9 heróis da Bainha Vermelha. Ou seja, com a força do vice-almirante da Marinha. Existem também centenas de guerreiros, cuja força está entre o contra-almirante da Marinha e o tenente-coronel. Pode-se dizer que o samurai mais forte de Wano Kuni se reuniu sob o assento de Yamato e se tornou o samurai que guarda Yamato. Ao lado de Yamato estava sentado um murloc de pele azul que era Aishia Jinbei. Depois que Jinbei declarou sua lealdade aos piratas das feras, Iefan não o fez trabalhar nos piratas das feras. A razão é simples, os quadros dos piratas das feras são muito brutais. Eles ainda saqueiam navios mercantes diariamente e matam um grande número de pessoas comuns. Tal coisa, Iefan não permitirá que a bondosa Aishia Jinbei participe. Apenas fique ao lado de Yamato, deixe-o proteger Yamato de ser atacado pelos restantes 9 heróis da Bainha Vermelha. Aishia Jinbei também pode fazer o que gosta. Ajude Yamato a implementar políticas benevolentes e restaurar a prosperidade em Wano Kuni o mais rápido possível. Aishia Jinbei está muito satisfeito depois de se juntar aos piratas das feras. Embora a maioria dos piratas em Beas Pirates ainda sejam extremamente ferozes. Mas como sucessores dos piratas das feras, os dois adultos Yamato e Iefan ainda são boas pessoas sob sua gestão sincera. Aishia Jinbei até sentiu que no futuro, sob a liderança dos dois adultos, talvez o novo mundo se tornasse um lugar próspero. Yamato disse, se nossos piratas feras e Wano Kuni forem todos exterminados por Booster Call, o mesmo acontecerá com a Ilha dos Homens Peixe onde você está. Aishia Jinbei também tinha uma cara séria. Nas águas exteriores de Wano Kuni, já existem 50 navios de guerra sob a liderança do almirante Kizaru, pronto para usar o Booster Call em Wano Kuni. Para os justos fuzileiros navais, eles usariam um método tão sangrento para lidar com Wano Kuni e o reino artesanal. Aishia Jinbei ficou extremamente chocado em seu coração. Em seu coração, embora existam muitos fuzileiros navais, eles são muito cruéis. Mas a maioria das pessoas anseia por justiça em seus corações. Para eliminar os piratas das feras, Akainu até quis matar todos em Wano Kuni e no reino artesanal. No coração de Aishia Jinbei, isso é inaceitável e não aprovado. Agora em seu coração, a marinha é mais cruel que os piratas. Até os piratas estão apenas roubando riquezas e não matando todas as pessoas de um país. Ele mora em Wano Kuni há 2 meses. A maioria das pessoas aqui são pessoas comuns que amam a vida. Eles nunca fizeram nada de ruim em suas vidas. É por ser governado por piratas. Todos neste país serão mortos. Marine realmente usou um método tão cruel. Pela primeira vez, Aishia Jinbei decidiu fazer da marinha inimiga. Ele quer proteger Wano Kuni. Mas para saber se Wano Kuni perder, a Ilha dos Homens Peixe, protegida pelos piratas das feras, não poderia escapar do destino de Booster Call. Aishia Jinbei curvou-se para Yamato.
Então ele disse, não se preocupe, meu senhor, mesmo que eu arrisque minha vida desta vez, com certeza irei conter o almirante Kizaru junto com meu senhor. Yamato então se virou para as 10 pessoas atrás dele. Os numeradores acompanham Yamato desde a infância. Apenas mudou de proteção no início para monitoramento de Yamato, sabendo que mestre Yamato e Efan se casaram. Disposta a ser a rainha geral de Wano Kuni, os 10 tornaram-se novamente subordinados leais de Yamato. Yamato emitiu uma ordem, você despacha aquele navio de guerra e explode a marinha em pedaços. O segundo dente é o subordinado mais leal a Yamato entre os numeradores. Ele imediatamente assumiu a liderança e disse em voz alta, não se preocupe, mestre Yamato, a frota da marinha será entregue a nós 100 navios de guerra da marinha, dividido em 2 partes. Uma parte é liderada pelo próprio almirante Kizaru, e há 50 frotas lideradas pelo vice-almirante do ramo da marinha. Na marinha, embora o número de vice-almirantes seja grande, no entanto ainda está dividido em vice-almirante principal e vice-almirante ordinário. Nem todo vice-almirante tem um poder de combate muito forte. Sua eficácia em combate pode não ser tão boa quanto a de alguns contra-almirantes do quartel-general. Há apenas uma dúzia de pessoas no vice-almirante, um quartel-general poderoso como Ghost Spider e Osha Oshan. Ambos têm força próxima ao Shichibukai. E esses vice-almirantes comuns são muito mais fracos. Mas eles não são os mais fracos, o mais fraco é o quartel-general da marinha, quem faz logística, depende da antiguidade para se tornar vice-almirante. O poder de luta dessas pessoas pode nem ser tão bom quanto o dos piratas que oferecem uma recompensa de 20 milhões. Só podem ser considerados civis, não combatentes. Acompanhe esta parte do vice-almirante da marinha de Kizaru. São todos vice-almirantes do ramo e sua eficácia em combate não é tão boa quanto a do vice-almirante do quartel-general. Mas também há surpresas. Por exemplo, o vice-almirante Ghost Bambu da filial G5. Ele tem força para lutar contra o vice-almirante. O armamento aqui já pode cobrir todo o corpo. Pode-se dizer que é um poder de combate muito poderoso. Caso contrário, ele não seria despachado para a filial da Marinha do Novo Mundo. As filiais do vice-almirante da Grand Line e da Marinha do Novo Mundo são boas. O mais fraco é o vice-almirante, um ramo dos 4 mares. Para equilibrar o poder de combate. Liderado pelo almirante Kizaru, o vice-almirante mais fraco atacou Wano Kuni. Afinal, o almirante Kizaru sozinho é mais poderoso do que cerca de uma dúzia de vice-almirantes no quartel-general. E os piratas das feras conhecem seu ataque furtivo. Isto também se deve às informações de Doflamingo. Eu não esperava que ele revelasse informações tão importantes aos piratas das feras. Embora Ghost Bambu não conhecesse todos os planos de Akainu, ele não sabia que faria um booster call para o país controlado pelos piratas das feras. No entanto, um grande número de vice-almirantes da marinha e dos principais navios de guerra reuniram as notícias no Novo Mundo. Já contei muitas coisas a Efan. Doflamingo não sabe. É por causa desta informação que a família Don Quixote evitou o destino de ser destruída. E Efan finalmente decidiu matar Lu, o inimigo poderoso que poderia existir no futuro. É mais econômico apoiar a família Don Quixote mais obediente. E Doflamingo está na marinha, que tem muitos espiões. Sua inteligência ainda é muito importante para os piratas das feras. E na Ilha dos Fantasmas, piratas das feras liderados por Fei Liu Bao, eles também entraram em um estado de luta tenso. Nas mãos de Peg Van, ele segurava uma algema de pedra do mar Clique e copie X-Drake diretamente. X-Drake fez uma expressão de surpresa. X-Drake disse com uma voz estridente, Peg Van, o inimigo está próximo, por que você está fazendo isso comigo? Capítulo 155. Hunty disse em um tom frio, você realmente pensa que é um espião da marinha? Nós, os piratas das feras, não sabemos? Você quer cooperar com o fuzileiro naval atacante, falsificar ordens internamente, atrapalhar a defesa dada aos doadores e nos deixar ser derrotados pelo fuzileiro naval? Você realmente acha que eu não sei de nada? X-Drake caiu no chão, sem pensar que tudo sobre ele já era conhecido pelos piratas das feras. Em outras palavras, a força principal dos fuzileiros navais à sua frente é mais do que boa. X-Drake, agora que você sabe que sou um agente da marinha, mas contando com 5 de vocês, é impossível derrotar uma dúzia de vice-almirantes do quartel-general naval. É bom que você possa lutar contra algumas pessoas. Peg Van riu. Disse, você realmente acha que ainda somos tão fortes quanto antes? Depois de falar, Peg Van se transformou em forma de dragão. Todo seu corpo é coberto por escamas duras, o que é completamente diferente de sua aparência anterior. Peg Van disse com um sorriso. Injetamos uma quantidade suficiente de medicamento genético e a habilidade da fruta evoluiu. O atual vice-almirante do quartel-general naval não consegue romper minha defesa. Informação, aliás, você não sabe de nada, hahaha. Black Maria, você nem sabe que nossa força atual ultrapassou os 3 grandes sinais de quando não tomamos o remédio genético. Se o almirante Kizaru liderasse a equipe, talvez não seríamos capazes de vencê-la. Há apenas uma dúzia de vice-almirantes no quartel-general, como poderiam ser nossos oponentes? Os 5 Fei Liu Bao restantes riram alto. Na batalha de hoje, suas 6 nações voadoras se tornarão famosas do outro lado do mar, exceto 5 deles. Ainda existem muitos mestres nos atuais piratas das feras. Por exemplo, Hawkins e outras supernovas que acabaram de se refugiar aqui. É diferente da história original, por causa da expansão massiva dos piratas das feras, exceto Hawkins. Por exemplo, o estranho monge Urouge e muitos outros homens fortes que não pertencem aos Beast Pirates.
Todos eles também se juntam aos piratas das feras. Essas pessoas, embora ainda lutem de verdade, na verdade não são mais fracas do que o Feilubal anterior. No entanto, é completamente incomparável com as atuais Flying Six Cells. Aqueles que mais aumentaram o poder de luta dos piratas das feras foram aqueles que os deram, depois de terem sido injetados com o vírus T perfeito. Já tenho forças para lutar contra o contra-almirante da marinha, embora ainda esteja longe do adversário do vice-almirante. Mas há muitas pessoas. São mais de 500 pessoas. Com Iefon a bordo, os piratas das feras têm mais dinheiro. A produção artificial de Akuma no Mi do Flamingo aumentou. Isso também permitiu que os piratas das feras tivessem uma legião de doadores muito maior do que antes. Pode-se dizer que o atual poder de combate de médio alcance dos piratas das feras pelo menos dobrou seu poder de combate em comparação com antes da mudança do enredo. E Drake acabou de injetar a quantidade mínima de T-vírus perfeito. Ele se tornou mais forte, mas não tão forte a ponto de conseguir uma mudança qualitativa. Só se pode dizer que é útil, mas ainda está no nível de vice-almirante. Só agora ele sabia o quão aterrorizante é o verdadeiro vírus T perfeito. Receio que sejam apenas uma dúzia de quartéis generais do vice-almirante e não haja nenhum fuzileiro naval liderado pelo almirante. Desta vez será uma grande perda. Drake foi preso por algemas de pedra do mar. Mesmo que você queira passar a informação agora, não tem como. Black Maria lambeu os lábios vermelhos. Em seguida, ele continuou. Depois que esta batalha for vencida, anunciaremos ao mundo que gostaríamos de agradecer a você, Drake, por fornecer informações falsas à Marinha. E isso fará com que a Marinha seja derrotada. Hunti, então você receberá um mandado de procurado real, e todos os fuzileiros navais vão querer matá-lo, um traidor. Ouça esta frase. Drake não aguentava mais. Um bocado de sangue cuspiu da boca. Escolha ser um agente secreto e invada os piratas. Drake acredita firmemente em seu coração. Mas agora, devido ao seu erro de inteligência, um grande número de fuzileiros navais está prestes a morrer. Mais importante ainda, ele viverá neste mundo com a reputação de ser um traidor da marinha. A voz suplicante de Drake disse, mate-me rapidamente. No entanto, os 5 Feilubal restantes o ignoraram. Levante-se e saia daqui. Eles liderarão a frota principal dos piratas das feras para derrotar a força principal dos 50 fuzileiros navais. Começando hoje, a reputação de suas Flying Six Cells ressoará por todo o mar. 5 pessoas contra 5 frotas que podem realizar o Booster Call. Enfrente uma dúzia de vice-almirantes do quartel-general naval. Também precisa de dezenas de milhares de fuzileiros navais de elite. Que cena grandiosa! Este é o ponto alto de suas vidas. Uma grande guerra anteriormente inimaginável. Podemos até dizer, a batalha de hoje determinará o padrão futuro do mar. No mar do futuro. No novo mundo, os piratas das feras têm a palavra final, ou a marinha tem a palavra final. Se fossem derrotados, seriam naturalmente recebidos por Feilubal com a morte. Mas se eles vencerem, a marinha perderá completamente o controle do novo mundo. Desde então, o novo mundo tem centenas de milhares de países. A maioria é propriedade de seus piratas das feras. Os piratas das feras controlarão One Piece, quase 1/3 do país. One Piece planeta é dividido principalmente em 3 partes. Dragões celestiais controlam o mundo mais restrito. Domine a Grand Line da maioria dos países. Há também o novo mundo, que tem o controle mais fraco. E esta guerra se os piratas das feras vencerem. Os piratas das feras terão a palavra final sobre todo o novo mundo. Mesmo que o novo mundo ainda tenha os poderosos piratas ruivos, Van Gogh da Big Mom, Barba Negra que está prestes a surgir e os remanescentes do Barba Branca liderados por Ace. Mas todos eles têm que seguir as regras estabelecidas pelos piratas das feras para sobreviver no novo mundo. Os piratas das feras de hoje não são os piratas das feras de antigamente. Havia apenas 25.000 pessoas no total antes. E não há navios piratas suficientes para combater. E agora os piratas das feras, depois de absorver um grande número de piratas, já existem centenas de navios piratas, e tem uma força de 100.000. Já é o maior número de piratas entre os 4 imperadores. O número de piratas ultrapassou o dos piratas do Barba Branca em seu apogeu. Olhando para centenas de navios piratas que apareceram na Ilha dos Fantasmas, o vice-almirante Esquilo Voador no quartel-general disse de repente horrorizado, não, a informação de Drake está errada. O que temos que enfrentar são 100,000 piratas. O Esquilo Voador vice-almirante passou por muitas batalhas. Ele imediatamente aprendeu com a formação e o número do navio pirata. Acontece que Drake não mexeu com a formação dos piratas das feras. Existem cerca de 500, quase 600 navios piratas. Cada navio tem pelo menos um doador a bordo. Ainda existem muitos lutadores reais no poderoso navio pirata, liderado pelos 5 maiores navios piratas. Há um Feilubal parado na proa do navio. Em seu observation aqui, a existência de Drake não pode ser sentida. Não, eu caí nessa. Capítulo 156. Wano Kuni no mar. De repente, um enorme navio de guerra com formato estranho apareceu. O comprimento do navio de guerra atingiu surpreendentes 1000 metros. É como uma ilha em movimento. Mas o mais estranho de tudo, existe apenas um canhão principal em um navio de guerra tão grande. O diâmetro do cano atingiu surpreendentes 5 metros. O comprimento do cano atingiu 300 metros. É muito problemático ajustar o focinho enorme. Aishia Jinbei fez um gesto estranho com as mãos na frente dos olhos. Este é um método que ele usa para testar a distância. Aishia Jinbei, além de ser um excelente timoneiro, ainda é um bom artilheiro. Ele já havia determinado a distância do adversário agora há pouco. Então dê a ordem. O focinho tem 43,7 graus. Seguindo a ordem de Aishia Jinbei foi emitido.
Centenas de pessoas ainda giram as fileiras de volantes na base do canhão. O volante é conectado a enormes engrenagens, uma por uma. Essas engrenagens passarão por mais de uma dúzia de engrenagens para amplificar a potência. Só então o enorme ângulo do cano pode ser movido lentamente. Leva muito tempo para ajustar o ângulo de uma artilharia pesada tão grande todas as vezes. Mas ninguém se atreveu a subestimar o poder deste canhão gigante, porque este canhão é a arma principal do navio de guerra Pluton entre as 3 armas antigas. Antes disso, a imagem de carregar os projéteis é ainda mais exagerada do que ajustar o cano. Uma enorme concha com 5 metros de diâmetro e 30 metros de comprimento. É mais ou menos do tamanho do Sunshine Mary dos piratas do Chapéu de Palha. Um projétil tão grande só pode ser colocado no enorme barril pelo próprio general Yamato carregando o projétil. Vamos! Com a movimentação de centenas de pessoas apertando o volante. A boca do canhão está subindo lentamente. E a marinha à distância. O almirante Kizaru já percebeu a crise. Kizaru perguntou ao ajudante ao lado dele. Existe algum canhão que possa atingir 300 metros de comprimento e calibre 5 metros? O alcance pode chegar a 50 quilômetros? O ajudante ouviu os dados. Ele mostrou um olhar horrorizado. Uma voz trêmula disse, isso é impossível. Além da lendária arma antiga Pluton, não posso acreditar que exista um canhão tão terrível. Ouça as palavras do ajudante. Kizaru sabe de algo ruim. O navio de guerra adversário ainda estava a 20 quilômetros de sua frota. Uma distância tão longa. Mesmo no mirante com telescópio, há uma pequena mancha preta no lado oposto. A artilharia da marinha já está muito avançada. Mas o alcance mais distante é de apenas uma dúzia de quilômetros. Mas o adversário, mesmo a 50 quilômetros de distância, estava pronto para abrir fogo. A observação de Kizaru aqui foi elevada ao limite. Sinta a enorme arma principal do oponente. Imediatamente compreendido. Esta nave é provavelmente uma das 3 lendárias armas antigas, Pluton. Segundo a lenda, um único projétil pode destruir um navio de guerra terrorista de uma nação insular. No mundo dos piratas, o navio de guerra mais poderoso. Kizaru imediatamente deu a ordem. Todos os navios de guerra da marinha usam imediatamente a velocidade mais rápida para se espalhar, e eu irei pessoalmente impedi-los de lançar. Depois de falar, Kizaru não teve tempo de explicar. Ele jogou diretamente uma bala de canhão ao lado dele para o céu. Então aproveite as capacidades da fruta espumante. Fique diretamente na casca. Voe rapidamente em direção ao distante navio de guerra Pluton. Yamato, que estava sentado na cabine do capitão, naturalmente também viu Kizaru que estava prestes a voar. Mantenha-o fora do alcance de ataque. Afeta o lançamento do Pluton. Caso contrário, Wano Kuni ainda estará bloqueado. Simplesmente não há navios de guerra suficientes para combater as tropas de elite da marinha. Yamato imediatamente se transformou em lobisomem. Uma grande quantidade de hálito frio saiu da boca. Em todo o navio de guerra Pluton, a temperatura caiu mais de 10 graus em um instante. Cones de gelo com 3 metros de comprimento, formado no ar. Então Yamato arremessa esses pingentes de gelo em direção a Kizaru à distância. O primeiro furador de gelo atingiu Kizaru com precisão após 10 segundos. Mas todo o corpo de Kizaru se transformou em pontos dourados de luz. Basta usar a elementalização para se esconder. Estrondo. Dezenas de cones de gelo jogados por Yamato no céu explodiram repentinamente ao mesmo tempo. Então, uma bola de gelo gigante apareceu no céu, envolvendo Kizaru nela. Yamato naturalmente sabia que seu pingente de gelo não poderia matar o almirante Kizaru. Não posso nem fazer mal a ele. E Yamato não queria matá-lo de jeito nenhum. Ele realmente nem queria machucá-lo. Suas dezenas de pingentes continham um hálito extremamente frio e gelado, contanto que o cone de gelo externo quebre. Essas respirações extremamente frias congelarão rapidamente o espaço circundante em cubos de gelo, para não deixar Kizaru usar a habilidade da fruta espumante. Teleporte-se diretamente para fora do alcance do cubo de gelo. Yamato jogou diretamente dezenas de furadores de gelo, transformando os milhares de metros de ar ao redor em uma enorme bola de gelo. Afetado pela gravidade, a enorme bola de gelo caiu rapidamente em direção ao mar. Quando o disco de gelo está prestes a cair no mar, uma figura emitindo luz amarela emergiu do disco de gelo. Segurando a espada Tiankonjun em sua mão, ele quebrou o disco de gelo diretamente. Outro teletransporte apareceu acima do navio de guerra Pluton. Neste momento, Haishia Jinbei não hesitou mais, embora o ângulo ainda estivesse um pouco errado, mas atingiu o alcance onde pode atacar a frota da marinha. Haishia Jinbei sempre foi uma pessoa decidida. Se o ataque for interrompido pelo almirante Kizaru, ele pode não ter uma segunda chance de lançamento. Atire agora. Se o canhão de Plutão for como dizem, ele pode destruir uma ilha com um tiro. Mesmo sem atingir diretamente o núcleo da frota da marinha, pode destruir a maioria dos fuzileiros navais. Realmente, quando o marinheiro Jinbei apertou o botão de lançamento, uma grande quantidade de luz amarela cobriu o convés do navio de guerra Pluton como gotas de chuva. Foi exatamente assim que o almirante Kizaru ficou famoso. 8 pés que Ongoil. Um grande número de balas leves matou instantaneamente um grande número de piratas que ajustavam o ângulo de tiro da artilharia pesada. No entanto, já era tarde demais. Estrondo. Acompanhado pelo doloroso lamento de um grande número de piratas, o ataque de rosto grande de Kizaru, depois que o pirata Jinbei apertou decisivamente o botão de lançamento. Mesmo assim, Kizaru não foi capaz de impedir Pluton de disparar a bala de canhão. Uma bala de canhão com luz vermelho-sangue foi disparada rapidamente do enorme cano. Enquanto estiver no ar, o interior desta bala de canhão sofreu mudanças tremendas. Tal como as conchas sólidas normalmente utilizadas pelos piratas, é obviamente impossível destruir uma ilha. Nem mesmo os projéteis altamente explosivos usados pelo Marine Booster Call podem fazer isso. Até mesmo em Blue Star, cujas armas são mais poderosas,
Quer destruir uma cidade enorme com um projétil. Também são necessários cogumelos maiores. No mundo dos piratas, não existem projéteis de reação de fissão e fusão. Quer alcançar um poder tão terrível? Em seguida, use um método especial. Esta também é uma árvore tecnológica especial no mundo dos piratas. Uma árvore tecnológica completamente diferente da Blue Star. Capítulo 157. Os projéteis de Pluton podem destruir uma ilha com um tiro. O motivo é a casca e o interior do cano. Os círculos de runas desenhados por Mithril complexo. Quando o projétil passou rapidamente pelo cano, as runas nas conchas esfregaram-se rapidamente nas runas do barril. Propriedades especiais da energia natural podem ser geradas através do metal Mithril. Combine ingredientes especiais dentro das cascas. Gera uma grande quantidade de energia logia dentro da casca. Essas diferentes energias também se repelirão no momento em que o projétil atingir o solo. Louco começou a se espalhar pelos arredores, causar danos devastadores. Quando a granada caiu no mar e explodiu, as 5 forças do vento, trovão, água, fogo e terra estão interligadas e se espalham rapidamente pelos arredores. Um após o outro, os navios de guerra da marinha foram engolidos por esta força poderosa, instantaneamente transformado em pedaços. Aishia Jinbei assistiu à cena com seus próprios olhos. Aos seus olhos, esses navios de guerra são apenas do tamanho de sementes de gergelim. Mas um ponto preto por hora significa que um navio de guerra foi destruído. Juntamente com os milhares de soldados da marinha acima, eles também foram mortos. Mas Jinbei, o gentil marinheiro, não tem sentimento de culpa, porque todos os navios de guerra estão desaparecidos. O povo de Wano Kuni estaria a um ponto mais seguro. A Ilha dos Homens Peixe também será um pouco mais segura. Em seus olhos, esses fuzileiros navais já estão malucos. Massacraram até civis inocentes à vontade. Isso é algo que Aishia Jinbei não pode tolerar. Para este Murloc que ama a paz e respeita a vida de todas as raças, ele não tem o ônus de apertar pessoalmente o botão para destruir a frota da marinha. Em vez disso, fiquei aliviado ao ver que apenas alguns navios de guerra da marinha escaparam do alcance de ataque. Não há como destruir Wano Kuni com o poder de fogo desses navios de guerra. Sobre o navio de guerra Pluton, uma figura extremamente irritada. Ele exala uma aura assassina aterrorizante. Mate todos que estiverem na sua frente. Seus bastardos, como ousam tratar Marine assim? Aishia Jinbei, você pode iniciar booster calls contra civis inocentes, porque outros não podem iniciar booster calls contra seus fuzileiros navais. Kizaru, o fazendeiro massacrou os lobos para proteger mais ovelhas. Os lobos ousaram atacar o fazendeiro. Esse é um pecado imperdoável. Vocês, piratas das feras, devem ser erradicados do mundo inteiro. A resposta de Kizaru surpreendeu Aishia Jinbei. Em sua mente, embora o almirante Kizaru seja preguiçoso, ele ainda é um fuzileiro naval muito justo. Como pode uma pessoa como ele tratar os outros como cordeiros e a si mesmo como pastor? Aishia Jinbei demorou muito para reagir, mas Yamato não se importou muito com isso. Não havia problema em ler o diário de Kozuki Oden quando eu era criança, mas só depois de se casar com Iefan. A história que Iefan contou a ela. São todas histórias daquelas pessoas que vão conquistar o céu, principalmente o macaco com barra de ferro. Sua atitude arrogante me faz pensar que você é um dragão celestial. Mesmo que você seja um dragão celestial, eu, Yamato, não posso quebrar o céu. Para que uso eu preciso dessa barra de ferro? Yamato pegou sua massa e olhou para Kizaru no céu. Ela se sente agora. É o rei macaco quem quer perfurar o céu. A versão que ela ouviu foi a do mito negro Vulcan, que foi modificado pelas gerações posteriores. Não a jornada ao oeste original. A razão também é muito simples. Iefan também conhece muito bem a versão original de Journey to the West, mas o sabor não é bom quando eu realmente a recito. Contém muitos ditados antigos que não estão em conformidade com as técnicas modernas de escrita. Iefan simplesmente mudou o mito negro Vulcan após a transformação mágica das pessoas modernas. Isso é mais apropriado para o Pirate World, porque os dragões celestiais em One Piece World estão matando pessoas comuns à vontade ou tratando todos os tipos de pessoas como escravos. Este mito negro Vulcan magicamente modificado tem uma grande influência em Yamato. Alguns reinos aparentemente belos escondem o reinado de terror do povo do céu. Eu vi Kizaru dizer uma coisa dessas hoje. Yamato estava com raiva. Ele vai lutar contra o almirante da marinha à sua frente. Derrote o homem alto à sua frente. Kizaru, se vocês podem dizer palavras tão arrogantes, vocês, piratas das feras, estão na verdade tentando lutar contra os dragões celestiais. Essas pessoas devem ser apagadas da história. Kizaru, que sempre foi muito preguiçoso. Normalmente não tenho muito interesse em eliminar piratas. O principal é ficar todos os dias na equipe de pesquisa científica e ter preguiça. Não esperava um almirante tão preguiçoso. Em seu coração, ele estava realmente do lado dos dragões celestiais. Kizaru está realmente escondendo algo profundo. Muitas pessoas viram Summit War e até pensaram que ele era tio de Luffy. Você realmente cuida bem do Luffy. Inesperadamente acabou sendo tão elevado. Yamato usou diretamente seus melhores movimentos. Trovão 8 trigramas. Este truque inventado por Kaido. É para o despertar da elementalização e da observação aqui. Luffy, que se tornou 5 imperadores, também é porque a velocidade de ataque dos Thunder 8 trigramas é muito rápida. Mesmo que você conheça o futuro, você já viu a trajetória do ataque. Não há como evitar isso. Luffy no período dos 5 imperadores só pode usar a fruta de borracha despertada. Mude a forma do seu corpo para se esquivar.
Se Kizaru ainda se atrever a usar frutas espumantes para se esquivar, um golpe coberto com o enrolamento aqui do conquistador pode ensiná-lo a ser um homem. A impressão que Kizaru dá aos outros é que ele gosta de usar sua habilidade com frutas. Um almirante que não prestou muita atenção ao desenvolvimento do Haki do Conquistador. Sua força não é tão boa quanto a Kainu e Aokiji, porque ambos são igualmente poderosos no Haki do Conquistador. Pode-se dizer que a habilidade da fruta espumante é muito poderosa. Tão rápido que Kizaru pode usar sua velocidade para evitar quase qualquer ataque. Ele só precisa usar sua habilidade de fruta para ser invencível. E o chute de velocidade da luz de Kizaru também possui habilidades de ataque à distância. Outros são difíceis de evitar. Então Kizaru só precisa usar a habilidade da fruta. Pode tornar o inimigo incapaz de atacá-lo, mas ele pode atacar o inimigo. É uma das Akuma no Mi mais poderosas deste mar. Quando Yamato atacou, acabei de pensar nisso. Thunder 8 trigramas e outros podem não conseguir evitá-lo, mas é muito difícil acertar Kizaru. Mas não esperava. Desta vez, Kizaru nem sequer optou por se esquivar. Em vez disso, a espada Tiankonjiun também cortou junto os 8 trigramas do trovão de Yamato. O povo de Logia realmente quer competir com Zoan, que também é uma poderosa fera fantasma. Este não é o estilo de luta habitual de Kizaru. Estrondo. Os ataques de Kizaru e Yamato colidiram. A força poderosa dividiu as nuvens no céu em enormes fendas de centenas de quilômetros. Aishia Jinbei. Este é o poder do emaranhado do Haki do Conquistador. Ressalto. Na primeira partida entre os dois lados, Yamato foi surpreendentemente eliminado. O corpo de Yamato abriu um grande buraco no navio de guerra Pluton, depois de saltar para fora do buraco. Uma corrente de sangue fluiu do canto da boca de Yamato. Yamato disse, não é o emaranhado de Haki do Conquistador, Almirante Kizaru. Quem diabos é você para usar o poder dos dragões celestiais? Capítulo 158. A luta agora. Além de sentir que Yamato é mais poderoso que o enrolamento Haki do Conquistador, também sinto que minha vida está passando desesperadamente. Kizaru. Eu não esperava ser absorvido por mim por mais de 10 anos e ainda não envelheceu. Parece que Yefan deu a você a maçã dourada para comer. Yamato, agora que você sabe, se quiser contar com o Haki exclusivo dos dragões celestiais, você não pode consumir o meu, e sua vida útil será consumida mais rápido. Kizaru, como você pode estar tão confiante de que apenas vocês 3 comeram maçãs douradas? Não se esqueça, você acabou de roubar algo de um tesouro de dragões celestiais. Ouça esta frase. Yamato teve um mau pressentimento em seu coração. Kizaru, o velho bastardo, acabou por ser o mais escondido em Marine. Ele não só não é o almirante mais fraco, possivelmente ainda mais forte que Garp, o herói da marinha de sua juventude. Agora, a força de Yamato, embora por causa do vírus T perfeito, ultrapassou em muitos 3 principais Kanbons antes de o enredo ser mudado. Até mesmo seu poder de combate é realmente mais forte que o de Kim. Mas esse tipo de poder de combate mal consegue conter um almirante da marinha comum. E agora Kizaru superou Garp em força. Em outras palavras, ele poderia até derrotar uma potência do nível dos 4 imperadores sozinho. Yamato não era páreo para Kizaru. Originalmente, o plano de Yefan era perfeito. Use o Pluton para destruir a frota da marinha. Então Yamato e Aishia Jinbei, mesmo que não consigam derrotar um almirante da marinha, eles podem segurá-lo. Além do mais, além de Jinbei, existem vários guerreiros Vanokuni cuja força não é inferior à do vice-almirante. Cerca de uma dúzia de indivíduos sitiaram um almirante da marinha. Mesmo que você não consiga vencer, será muito fácil até que Yefan possa voltar para apoiar. Mas não pensei nisso. Kizaru acabou por ser um boss oculto. Ele acabou por ser o mais poderoso da marinha. A culpa não pode ser atribuída à má estratégia de Yefan. É realmente Kizaru, o vencedor do Oscar, cujas habilidades de atuação são tão boas. Não diga que Yefan não conhece seu verdadeiro poder de luta. Mesmo Sengoku e Akainu, que estão com ele há décadas, não conhecem seu terrível poder de luta. Mesmo tão longe quanto Yefan, nas águas próximas ao arquipélago Sabaldi. Ele até sentiu que foi a Imperatriz Kizaru quem atacou Vanokuni. Acho que Kizaru ainda consegue remar. Se você lidar um pouco com isso, tomará a iniciativa de sair do campo de batalha. Esta é a estimativa de Yefan com base em relatórios de inteligência anteriores. Por exemplo, no arquipélago Sabaldi, embora Kizaru tenha chutado uma supernova, ele na verdade não matou ninguém. Por exemplo, em Summit War, a produção de Kizaru é até um pouco maior que a de Garp. Yefan chegou a suspeitar que Kizaru era o espião da Aliança da Liberdade entrando furtivamente na marinha. Ele e Xiong se juntam à força de pesquisa científica apenas para resgatar Vegapunk ou usar os recursos dos dragões celestiais. Faça com que Vegapunk pesquise armas que possam derrotar dragões celestiais. Mas a realidade está longe do que Yefan esperava. Kizaru não só não é um desleixado, como também não é um cara da Liga da Liberdade. Em vez disso, o capanga absoluto dos dragões celestiais. Dominaram o poder dos dragões celestiais. É até possível que o almirante Kizaru seja um dragão celestial. Dragões celestiais à espreita na marinha. Apenas os primeiros minutos da luta. Um grande número de guerreiros Vanokuni foram mortos por Kizaru, mas o samurai Vanokuni restante não recuou. Porque eles sabem disso se o general Yamato for derrotado. Possivelmente toda Vanokuni também será destruída. Eles devem proteger o general Yamato até que Yefan ou Kaido cheguem. Caso contrário, ninguém poderá lidar com um Kizaru tão terrível. Por outro lado, a frota principal dos Piratas das Feras foi transferida para a Ilha Oni. Está bombardeando 50 navios de guerra da marinha. O navio de guerra da marinha, exceto que pode cruzar livremente o Cow Belt,
Outra vantagem é que a sua artilharia pesada é muito poderosa. O poder de fogo de 50 navios de guerra não é mais fraco do que o de mais de 500 navios piratas, e o mais importante é que seu alcance é maior. Felizmente, os navios de guerra da Marinha não são mais rápidos que os navios piratas em um curto período de tempo, porque todo navio pirata tem centenas de grandes homens pisando desesperadamente nos pedais sob seus pés. Esse tipo de bicicleta ergométrica é semelhante à da academia. A força de sua pedalada aciona as engrenagens e faz girar a hélice na popa. Se forem as estrelas azuis, a potência de algumas centenas de pessoas é muito inferior a um motor que queima óleo. Mas este é o mundo pirata. Esses piratas comuns também são muitas vezes mais fortes que o campeão de boxe do Blue Star. Essas pessoas aceleraram com todas as suas forças, embora só pudessem durar meia hora. Mas desta vez, mais de 500 navios piratas já estão perto do navio de guerra. Os navios de guerra que fazem o Booster Call não são tão ferozes. Poder de fogo terrível, uma salva equivale a dezenas de milhares de projéteis. Felizmente, todo navio pirata tem pelo menos um doador. Eles contam com um forte preparo físico. Bloqueou a maioria dos projéteis. Uma mulher violenta como Hunty certamente não permitiria que Marine usasse a tática de empinar pipas. Consuma hordas de Beas Pirates ao longo do caminho. Traga as conchas aqui. Alguns piratas altos atrás dele. Imediatamente empurrou algumas caixas de conchas. Hunty pegou uma bala de canhão e jogou-a no navio de guerra à distância. O movimento das mãos é ininterrupto. Em apenas alguns segundos, centenas de projéteis foram lançados contra o navio de guerra da Marinha à distância. Peg Van e outros no convés do próximo navio de guerra. As outras 4 Flying Six Cells também adotaram o mesmo método. Jogue um grande número de projéteis no navio de guerra da Marinha. Vice-almirante Esquilo Voador e mais de uma dúzia de vice-almirantes do quartel-general da Marinha. Eles pegaram seus sabres um após o outro. Pedale no oval que voe pelo ar, cortando um grande número de projéteis no ar. Apenas alguns projéteis caíram no navio de guerra da Marinha. Este montante não afundou nenhum navio de guerra da Marinha. Na primeira rodada, os dois lados jogaram um contra o outro. Marinha é um pouco melhor, mas a vantagem deles não durará muito, contanto que o navio pirata continue a diminuir a distância. Existem mais de 100 mil canhões em mais de 500 navios piratas. Espere até que eles estejam ao alcance. A vantagem da artilharia da Marinha está quase acabando. Logo começou a segunda rodada do concurso. Buns buns bum, buns buns bum, buns buns bum, buns buns bum, buns buns bum. Um grande número de conchas voa no mar. Esta é a segunda rodada de tiroteios entre os dois lados. Centenas de milhares de projéteis estão voando no ar, e cada projétil tem uma longa cauda de chama. Se o Capitão Lee em Espada Brilhante visse um poder de fogo tão feroz, ele deve estar babando. Tal salva já é a batalha naval mais poderosa das últimas décadas. 40 anos atrás, os piratas das rochas, embora todos os navios somados, eram mais fortes do que os piratas das feras agora. Mas a batalha do Vale dos Deuses. Todos os seus subordinados seguiram caminhos separados. Ninguém luta pelos rocks. Na guerra da cúpula anterior, não há tantos navios de guerra bombardeando uns aos outros. Pode-se dizer que não acontecia uma batalha naval tão grande neste mar há quase 100 anos. Quanto a saber se houve uma batalha naval mais magnífica do que esta batalha de 100 anos atrás, apenas alguns dragões celestiais, como 5 anciãos, sabiam disso. Assim como Rox, sua lenda foi apagada da história há muito tempo pelos dragões celestiais. Capítulo 159. Sob uma troca de tiros tão intensa entre os dois lados, até mesmo Felhubal e o vice-almirante do quartel-general naval, também é impossível defender-se completamente contra um fogo de artilharia tão intenso. Um após o outro, os navios piratas foram atingidos. Muitos navios piratas com habilidades muito fracas imediatamente pegaram fogo. Nem todo navio pirata pode ser fabricado com a madeira sagrada de Adão. Por exemplo, o navio do Chapéu de Palha é tão pequeno que custa dezenas de milhões de baileis. A maioria dos navios piratas são, na verdade, navios piratas feitos de madeira dura, como madeira de ferro, que pode ser produzida em massa. Embora seja feito da mesma madeira forte e durável, é ainda mais resistente que o aço comum, mas ainda incapaz de resistir ao ataque de artilharia pesada. Enormes buracos apareceram em um grande número de navios piratas. Há até alguns azarados que foram atingidos pelo depósito de munições da Marinha. Surgiram conflagrações e foram forçados a retirar-se da batalha. Quanto à Marinha também não foi fácil. Embora a maior parte da artilharia pirata seja de projéteis sólidos, o alcance da explosão do projétil não é grande. Mas os piratas têm mais artilharia e projéteis mais densos. Essas conchas sólidas aceleradas pela gravidade também produziam uma energia cinética assustadora. Os 50 navios de guerra da Marinha também estavam cobertos de hematomas. Há também um grande número de soldados da Marinha que foram diretamente transformados em carne após serem atingidos por projéteis. Mas nenhum dos lados estava com vontade de se preocupar com a vida e a morte dos seus companheiros. Eles estão todos carregando cartuchos desesperadamente e disparando-os. Nesse quesito, a Marinha ainda leva vantagem. Por serem canhões traseiros avançados, é muito mais fácil recarregar do que os canhões frontais dos piratas. Entre os dois lados, o poder de fogo entrou num equilíbrio de curto prazo. Parece também que Marine tem uma ligeira vantagem devido à sua velocidade de disparo mais rápida. Porém, essa vantagem, depois de alguns minutos, quando a distância entre os dois lados for inferior a 5 km, perdeu o efeito. Hunty assumiu a liderança, saltando alto do convés do navio pirata. Ela foi atingida por vários projéteis no caminho, e nem mesmo as escamas de seu corpo conseguiram romper, e ela foi rebatida diretamente. Hidratante. Eu vi Hunty na forma de um dragão humano, com um forte raio laser saindo de seu chifre, cortar diretamente um navio de guerra da Marinha pela metade.
depois que Hun-Ti pegou o vírus T perfeito, e os fatores da linhagem sanguínea em seu corpo sofreram mutações. Evoluiu para a forma de Zoan, Phantom Beast, Dragon Fruit e Pachycephalosaurus. Hun-Ti vem treinando há vários meses. Ela não toca mais a cabeça de outras pessoas. O principal é, Hun-Ti sentiu que sua linda cabeça iria desabar e só poderia ser tocada por Yefan. Bater na testa de outra pessoa com a sua é nojento. E é muito violento, o que não combina com sua imagem de senhora na frente de Yefan. Inesperadamente, depois que ela desenvolveu suas próprias habilidades, o unicórnio recém-crescido pode emitir luz laser. É aqui que as feras fantasmas são aterrorizantes. A própria besta fantasma vem com algumas outras habilidades. Kaido, por exemplo, possui habilidades como fogo e sopro de dragão. A chama na cabeça do abacaxi Marco tem a capacidade de curar. Depois que Hun-Ti evoluiu para uma fera fantasma, sob a ação do vírus T perfeito, os fatores da linhagem sanguínea do corpo evoluíram e melhoraram novamente. Hun-Ti tem a habilidade de disparar lasers. Esse truque também a deixou muito feliz. Apenas atendeu às necessidades de Hun-Ti, uma mulher violenta. Ela não precisa mais bater cabeças. Há mais mulheres emitindo lasers do que antes. Apenas um ataque total. Destruiu diretamente um navio de guerra da marinha. Assistir a um grande número de soldados da marinha cair no mar, lutando desesperadamente, mas sem sucesso. Há muitos peixes no mar, mas não são peixes dóceis. Um grande número de cardumes de peixes parecidos com tubarões rapidamente despedaçou esses soldados que caíram no mar. O sangue manchou as águas próximas, atraindo mais tubarões que começaram a cercar estes navios de guerra. O vice-almirante da marinha também tem força para destruir rapidamente um navio pirata. Neste momento, a vantagem do número de navios dos piratas das feras é refletida. Todos atacam os navios uns dos outros. Existem apenas 50 fuzileiros navais no total. O número de piratas aumentou 10 vezes. O consumo de ambas as partes está fadado a ser uma desvantagem para a marinha. Muitos piratas em um navio pirata. Vendo que Hun-Ti era tão corajoso, todos aplaudiram. Nessa batalha com a marinha, fica claro que seus piratas das feras já tiraram vantagem. O vice-almirante Esquilo Voador foi o primeiro a reagir. Ele gritou bem alto: "Atire juntos, não deixe que eles se aproximem do navio de guerra." Depois de falar, o vice-almirante, o Esquilo Voador, pisou no Monvalk e avançou em direção a Hun-Ti. O vice-almirante Esquilo Voador não consumiu nenhuma Akuma no Mi. Ele contou com muito treinamento para se tornar um poderoso espadachim, e então obteve o cargo de vice-almirante. Na marinha, ele já é um espadachim conhecido. Uma vez morto com uma única espada, um enorme rei dos mares com um comprimento de corpo de várias centenas de metros. Ele se aproximou de Hun-Ti. Ele lançou diretamente sua própria barra. Quartel-General Naval, uma dúzia de vice-almirantes do Quartel-General Naval. Embora Oda nunca tenha tido uma classificação clara, mas o Esquilo Voador, vice-almirante, foi o que disparou mais. E também é o mais poderoso. Pode lutar contra Zoro 2 anos depois e suprimir Zoro em pouco tempo. Sua força é infinitamente próxima da de um grande espadachim. Em Marine, Akainu que desistiu de usar a espada não conta. Além do almirante da marinha Momousagi, ele já deveria ser o segundo melhor espadachim. A força do vice-almirante Esquilo Voador é definitivamente a 3 primeiras entre todos os vice-almirantes do Quartel-General Naval. O mesmo acontece com o comandante desta frota. Você sabe, há mais de uma dúzia de vice-almirantes nesta frota. Então, enquanto Akainu o nomeou temporariamente como comandante, se o vice-almirante Esquilo Voador quiser convencer a todos, ele deve ser o primeiro a se levantar e usar sua própria força para conquistar o respeito de muitos vice-almirantes. O vice-almirante Esquilo Voador usou seus melhores truques quando apareceu. Barra rápida em zigue-zague. No entanto, o vice-almirante Esquilo Voador ficou surpreso. Hun-Ti não estava preparado para resistir ao seu golpe. Em vez disso, use a massa em sua mão. Ignorou diretamente o golpe do vice-almirante Esquilo Voador. Acertou-se no peito. Um estilo de jogo tão completamente indefensivo estava obviamente além das expectativas do vice-almirante Esquilo Voador. Em sua inteligência, a força de Feiubao é quase a mesma do vice-almirante do Quartel-General Naval. Eles são Zoon, no entanto. Mas ele não resistiu ao seu próprio golpe. O vice-almirante, o Esquilo Voador, não tinha ideia de que a força de Feiubao havia superado em muito sua eficácia de combate anterior. É por isso que Yefan mantém X Drake. É para passar essas informações falsas para a marinha através do X Drake. Agora finalmente chegou a época da colheita. O golpe do Esquilo Voador vice-almirante não penetrou nas escamas de Hun-Ti. Então ele sentiu uma força enorme atingindo seu peito. Clique. Foi o som de várias costelas quebrando. Então o vice-almirante Esquilo Voador foi nocauteado instantaneamente. Capítulo 160. O vice-almirante Esquilo Voador foi derrotado com um movimento. O resultado desta batalha. Claramente todas as expectativas do vice-almirante da marinha foram superadas. Em suas mentes, embora seja o número total de navios de guerra e soldados da marinha, não há vantagem absoluta. Mas com uma dúzia deles vice-almirante, eles podem facilmente suprimir 5 Flying Six Cells. Mais Chi, ataque furtivo de Drake. O momento em que os dois lados estão lutando. O poder de combate de ponta da marinha pode alcançar uma vitória esmagadora. Mas agora, obviamente há uma grande diferença em sua inteligência. Com a força de Feiubao, ele pode facilmente derrotar o vice-almirante de frente. Todos os livros, vice-almirante da marinha, tem expressões sérias no rosto. A aranha fantasma se levantou.
Ele também é um espadachim conhecido na marinha, mas diferente dos outros. Devido à sua habilidade com frutas, ele pode usar 8 facas ao mesmo tempo. Além das mãos, ele tem 6 braços semelhantes a aranhas nas costas, cada um segurando uma faca. O estilo de 3 espadas do cabeça de algas verdes ouro, na frente da aranha fantasma, só pode lamentar que ele não tenha facas suficientes nas mãos. A aranha fantasma também é um famoso mestre de combate no vice-almirante do quartel-general naval. O que ele faz de melhor é usar seu estilo de 8 espadas. Ataque o inimigo em diferentes direções. O inimigo muitas vezes consegue bloquear 1 ou 2 facas, mas ele tem um total de 8 facas. Destrua as defesas do inimigo com ataques tempestuosos. Aos olhos da aranha fantasma, o esquilo voador foi apenas descuidado e ficou gravemente ferido com o golpe. O Hunti na frente dela não era tão poderoso. Agora ele está totalmente alerta e definitivamente não será atacado por Hunti. Observação aqui foi levado ao limite. O vice-almirante Ghost Spider correu em direção a Hunti no Moonwalk. Subir é sua especialidade. Chuva de meteoros de 8 lâminas. Suas 8 facas serão como uma chuva de meteoros. Ataque rapidamente as partes vitais do corpo do inimigo. A maioria dos inimigos possui no máximo 2 armas, mas ele pode empunhar 8 armas. Mesmo que o inimigo queira revidar, o vice-almirante Aranha Fantasma só precisa de 2 armas para se defender. Mesmo que encontre um espadachim estranho como Zoro, ele só precisa usar 3 facas para se defender. A Aranha Fantasma também se deve à sua capacidade de atacar. Somente depois que o vice-almirante Esquilo Voador foi ferido em um segundo é que ele se atreveu a se levantar e destacar Hunti. Para Marine não há vergonha em sitiar piratas. Mas hoje a batalha é diferente. Os piratas são 2 ou 3 vezes mais rápidos que os fuzileiros navais. O mais importante é que os fuzileiros navais comuns não são oponentes piratas comuns que podem entrar no Novo Mundo. Esses piratas comuns podem matar até o Novo Mundo. Cada um é um personagem implacável que passou por pelo menos dezenas de batalhas de vida ou morte. Eles são a única vantagem da Marinha. Apenas uma dúzia de vice-almirantes do quartel-general naval, em termos de poder de combate de alto nível, podem suprimir os piratas das feras. Mas agora, se precisar de alguns vice-almirantes do quartel-general, você pode manter um Flying Six Cells. Depois, há mais de 500 doadores que lidarão com esses homens fortes. Embora a Marinha também tenha muitos contra-almirantes e comodoros poderosos. Mas não há mais de 500 pessoas que possam lidar com o doador. Não é que haja gente suficiente na Marinha para alcançar o poder de luta do doador. Por exemplo, Somer, quando ainda era capitão, ou seja, coronel, já tinha forças para derrotar o doador. Existem caras como Somer, Marine e muitos mais. Mas essas elites costumam ir para 2 lugares na Marinha. A primeira é proteger cada galho. A segunda é ir para o campo de treinamento de elite, que costumava ser treinado por Black Army Zephyr. O vice-almirante Esquilo Voador e o vice-almirante Aranha Fantasma foram treinados por Black Army Zephyr, e até mesmo Akainu e Kizaru foram treinados por ele. A primeira razão pela qual não pode ser transferido é porque se todo esse poder de combate for retirado, a Marinha nem sequer tem generais para suprimir os 4 mares e a Grand Line. Os que foram transferidos desta vez foram principalmente generais da Marinha do Novo Mundo. Porque se esta batalha for perdida, está basicamente determinado que o Novo Mundo caiu. A Marinha basicamente perdeu completamente o controle do Novo Mundo. A Marinha não atraiu todos os fuzileiros navais de elite da Grand Line e de todo o mundo. O segundo tipo, a elite do campo de treinamento de recrutas, agora está sendo treinado pelos aposentados Sengoku e Garp. Desta vez, o Booster Call foi lançado contra vários países do Novo Mundo sem o conhecimento de Garp. Sustain organizou especialmente uma ilha para Garp levar esses estudantes de elite até aquela ilha para levar os estudantes de elite a treinar. Como resultado, não há muitos generais que possam lutar contra o doador. Existem apenas cerca de 700 ou 800 pessoas no total. Mais de 300 deles foram atribuídos a Kizaru, que queria lançar um Booster Call contra Wano Kuni. Ou seja, se forem vice-almirantes, não poderão lutar esmagadoramente contra 6 células voadoras. Agora este fuzileiro naval não tem tropas suficientes para lutar com 500 doadores. Além do mais, os atuais Beas Pirates liberaram as restrições ao recrutamento de piratas, e muito mais dos verdadeiros sucessos de Paramecia. Por exemplo, Basil Hawkins, a nova supernova que se juntou aos piratas das feras e assim por diante. Os 2 lados chegaram à batalha de embarque. Quer se trate de poder de combate de alto nível ou poder de combate de médio alcance, é muito importante. Pelo contrário, o número de marinheiros e piratas comuns não é mais importante. Se o vice-almirante, o quartel-general, não puder ficar sozinho, então suprima Feilubal, pelo menos os 2 lados ficarão empatados. O poder de combate de alto nível e o poder de combate de médio alcance da Marinha entrarão em colapso. Tudo isso está obviamente muito além de suas expectativas. Porque X, Drake também é a força do contra-almirante que está prestes a ser promovido a vice-almirante, e ele já pode se juntar a Feilubal. Na estimativa deles, o vice-almirante é forte o suficiente para suprimir o Flying Six Cells. Agora, este erro fatal de inteligência chamou a atenção de uma dúzia de vice-almirantes do quartel-general naval. Todos estão prestando muita atenção ao vice-almirante Aranha Fantasma e à luta solo de Hunti. Rezo em meu coração para que o vice-almirante Aranha Fantasma vença. Pelo menos ele deve ter a habilidade de segurar Hunti. No entanto, suas orações foram inúteis. Desta vez Junti lutou da mesma forma. Ele não se defendeu do ataque da Aranha Fantasma, permitindo que 6 facas apunhalassem o corpo de Hunti. Então o dano foi bloqueado pelas escamas de seu corpo. A defesa de 2 facas da Aranha Fantasma não bloqueou a massa na mão de Hunti. Também é apenas uma luta de um golpe. A Aranha Fantasma foi finalmente enviada voando por Hunti. É só porque as facas duplas resistiram um pouco ao poder de ataque de Hunti. A Aranha Fantasma vice-almirante sofreu muito menos danos do que o Esquilo Voador vice-almirante.
Só de ver a situação diante deles, o coração do resto do vice-almirante afundou. Parece que hoje teremos uma batalha mortal. Vice-almirante Osha, levante-se neste momento. Ele disse em voz alta: vamos juntos, nós três vamos lutar não acredito que não possamos vencer. Hawkins à distância sorriu feliz ao ver esta cena. Parece que me juntei aos piratas das feras. Esta escolha realmente não está errada. Com minha força, devo ser promovido a Feilubal em breve. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.